Agradecendo a Deus porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, amém? Né? E o culto inteiro fala sobre Jesus. Do começo ao fim, nós abrimos o culto falando de quem? De Jesus. Nós cantamos falando sobre Jesus. Nós ouvimos a oferta falando sobre Jesus, porque Jesus é a maior oferta dada em prol da humanidade, amém? Nós vamos ser ministrados pela palavra, não apenas o Logos, né? A palavra escrita, a letra, mas o verbo da vida, que a palavra de João diz assim, que ele no princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Amém? Aqui não é o logos da escrita que você consegue ler em uma tela ou na sua Bíblia, mas é a revelação, né? É a revelação que foi tingida, né? Que foi escrita para os nossos corações. Então, querido, quando a gente se reúne num domingo para ministrar e ser ministrado, amém? Né? E ser ministrado é Deus nos dando a oportunidade de a gente poder crescer, de a gente ser transformado, né? Ser melhorado na nossa vida como pai, como mãe, como marido, como filho, como discípulo, como cidadão, né? Como funcionário. Deixa eu dizer uma coisa, quando a tua vida muda, todo mundo que está ao seu redor é abençoado, né? E seus colegas de trabalho são abençoados, né? Ele ganha uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, mais paciente, mais amiga, mais acolhedora, que está ali mais pronto para socorrer. Então, tudo que Deus faz na sua vida, em um dia que você vem à casa de Deus, não beneficia só você, beneficia todo mundo que estiver ao seu redor, amém? Beneficia sua casa, sua família, todo mundo é abençoado quando você é abençoado, amém? Porque nós não podemos dar além daquilo que temos recebido, amém? Aquilo que você recebe na casa de Deus quando você vem no lugar de reunião, né? A Bíblia fala sobre a igreja não apenas as paredes físicas, né, que criam esse ambiente, mas a atmosfera espiritual, a igreja como o corpo de Cristo, o lugar onde é chamado casa do pão, a padaria de Deus, amém? A padaria de Deus é a casa dele. O que é pão? Pão é aquilo que alimenta, pão é aquilo que sustenta, pão é aquilo que fortalece, né? E há um paralelo na Bíblia falando sobre a palavra revelada com o pão. Jesus mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu. O pão vivo de Deus que alimenta. Jesus disse, aquele que comer desse pão aqui feito pela mão humana vai saciar por um momento, mas vai voltar a ter fome. E esse pão vai te sustentar por um período da sua vida, mas depois ele não vai ter efeito mais. Mas aquele que comer do pão que desceu do céu, esse tem em si a vida, e a vida é eterna, amém? Então tem coisas que são importantes na nossa vida, mas que são transitórias. E tem coisas que, além de importantes, elas são indispensáveis e inegociáveis, amém? Então tem coisas importantes que são transitórias, que não podem ser deixadas de lado, mas elas não são mais importantes do que aquelas que são eternas, que é a sua vida espiritual, amém? Que é a sua vida com Deus, de que é aquilo que você recebe. O que é um culto de final de semana? O culto de final de semana não é um momento de você apenas se recuperar, é um momento de você se preparar. Como isso? Às vezes a gente pode usar, a igreja, ou a vinda da igreja, a célula, ou o momento que a gente é ministrado, apenas para se recuperar dos danos causados por uma semana, né? Violenta, de uma semana cansativa, de uma semana de guerra, de batalhas, mas ela não serve para nós como uma preparação. Então, quando você ouve a palavra, ela te restaura, mas o fundamento dela não é apenas te restaurar, mas te equipar, certo? Para que você possa sair daqui amanhã, é o segundo dia dessa semana, né? A gente fala, geralmente, segunda-feira, não é o primeiro dia, já está dizendo que é segunda, entendeu? Então, o primeiro dia é domingo, né? O primeiro dia é domingo, né? Então, hoje é o primeiro dia, hoje é a primícia da sua semana.
que Deus quer preparar você, que Deus quer restaurar você, mas que Deus quer equipar você com a palavra dele. Amém? Então receba nessa manhã a palavra do Senhor no teu coração. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Vamos falar sobre a parábola da dracma perdida, amém? A parábola da dracma perdida, né? Ok? Todos acharam? Lucas 15, 8. Você pode ler aí na sua Bíblia ou ler aqui, nessa versão ARA, atualizada, né? Vamos ler? Como está escrito? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente Até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. amém? A alegria de Deus está em ver pessoas se arrependendo. A alegria de Deus está em ver pessoas sendo transformadas. A alegria dos céus está em ver pessoas sendo abençoadas, amém? Famílias sendo alcançadas. Essa é o término dessa parábola. A alegria do Senhor. O que alegra o coração de Deus? O que deixa Deus feliz? Como nós podemos alegrar o coração de Deus? Como que Deus pode se mover? Ele se move por aquilo que é mais importante para ele. Por pessoas, amém? Por vidas. Por isso você está aqui hoje nessa manhã. Mas começando a falar sobre essa parábola da dracma. É uma lição que Jesus conta, usando essa parábola, falando sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, certo? O que eram dracmas? Era uma moeda de cunho grego, que ela era cunhada em prata, e ela tinha mais ou menos o valor de um dia de trabalho na média. Era o valor de um dia de trabalho. Essa mulher tinha 10 dracmas. E aqui conta-se que ela perde uma dessas dracmas, né? E por causa dessa dracma, ela movimenta céus e terra. E por causa dessa dracma, ela faz uma busca minuciosa na sua casa para achá-la. É interessante que, tendo 10, ela perdendo uma, ela deixa as 9 e vai atrás daquela dracma perdida. No mesmo contexto de parábola, Jesus fala, consequentemente, sobre as parábolas do filho pródigo e da ovelha perdida. Então são 3 parábolas que trazem o mesmo sentido. Por que Jesus conta 3 parábolas com o mesmo sentido? Para enfatizar o ensino, para gravar esse ensino. E falando da importância daquilo que está perdido. Porque muitas vezes nós valorizamos o que está achado e esquecemos do que está perdido. E quando Jesus conta a parábola, né, aquilo que está perdido é menos quantidade do que aquilo que já está garantido e achado. Na parábola da ovelha perdida, era uma ovelha perdida dentro de um rebanho de 100. Então Jesus tinha, o pastor ainda tinha 99 com ele. E apenas uma havia se extraviado, havia se perdido. Na parábola da dracmas, uma se perdeu e 9 ainda estavam com a mulher. Jesus, enfatizando aqui sobre isso, ele fala sobre a importância daquilo que se perdeu. Contrapondo aquilo que você tem. Usando uma figura de uma mulher, é interessante que na época de Jesus, Jesus foi alguém muito à frente do seu tempo. Mas muito à frente do seu tempo. Jesus está à frente do nosso tempo, irmão.
Se a gente acha que tem os progressistas que acham que são avançados, eles são atrasados, né? Jesus é muito mais progressista no sentido de estar à frente, amém? Do seu tempo. Jesus conta a parábola falando sobre mulher. Interessante que quem perdeu a moeda era uma mulher que estava em posse de dinheiro, correto? Olha para você, Jesus conta de uma mulher que tinha possessão financeira, né? Dentro do contexto bíblico, as mulheres tinham uma desvantagem muito grande. Por quê? Primeiro, porque mulher, ela era totalmente dependente do marido. No entanto, quando o marido morria, falecia, a viúva, ela ficava totalmente desprotegida. E havia uma lei dentro, né, dentro da comunidade judaica, e Jesus enfatizou isso, e a igreja colocou isso como prioridade, cuidar das viúvas e dos órfãos, porque eram pessoas totalmente desfavorecidas. Elas não podiam trabalhar, elas não tinham acesso a, como o homem tinha, um comércio, a negociações. E a Bíblia fala que essa mulher tinha 10 dracmas, né? Ou seja, tinha posses. E aí Jesus fala que ela chama as vizinhas e as amigas para celebrarem com ela. Jesus deu uma ênfase muito forte ao ministério das mulheres, né? Na sua época, Jesus valorizou as mulheres. Jesus colocou as mulheres não em pé de igualdade como o feminismo ou machismo, são dois contextos totalmente diferentes, né? Os dois errados de ambos, dos dois extremos, né? Mas Jesus coloca a mulher em uma posição onde ela é restaurada e resgatada. Se você olha quem foi as pessoas que anunciou o evangelho em primeira mão, foram as mulheres. A primeira testemunha ocular da ressurreição foi uma mulher restaurada e alcançada por Jesus. E elas foram comissionadas a levar a mensagem. Jesus está dizendo aqui que ele é aquele que olha para aquilo que a sociedade não valoriza. Amém? Toda vez que a gente vê uma situação onde precisa de socorro, é ali que Deus quer te enviar. Para as pessoas, para as situações que surgem na nossa vida. Deus, ele quer nos usar para sermos canais para essas pessoas. Amém? E a mulher, quando ela perde essa dracma, essa moeda, que tinha mais do que às vezes um sentido para ela de dinheiro, finanças, mas que tinha uma importância, a Bíblia nos fala que ela começa a procurar. E ela faz uma coisa, ela acende uma lamparina. Por quê? Porque ela perdeu na noite. É interessante que ela poderia esperar para outro dia, para amanhecer, não podia? Podia esperar, amanhã vai amanhecer e aí eu vou procurar, né? Geralmente assim, se você perde alguma coisa, você não está achando, amanhã a gente procura, está de noite, está escuro. Mas ela perdendo, deu-se a percebido que havia perdido, era noite. E o que ela fez naquele momento? Ela começou a procurar, mas a Bíblia diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ao perder uma delas, não acende a lamparina, a luz? A maioria das coisas que nós perdemos na nossa vida, nós perdemos em algum momento de trevas da nossa vida. Foi ou não foi? Um momento de trevas. Quantos não perderam alguma coisa na sua vida num momento de trevas? Trevas espiritual, trevas emocional, trevas na área da saúde. Momentos difíceis. Quando a Bíblia fala sobre noite e trevas, ele fala de dificuldade, ele fala de falta de visão. Ela fala de limitação. Nas trevas você não enxerga. Está na frente, está pertinho, está ali, um palmo. Nós usamos a expressão a um palmo do seu nariz e você não está enxergando. Por quê? Porque está escuro. Porque há trevas, os olhos não podem ver. Aquilo que os olhos não podem ver, a sua mente não pode discernir e assimilar. E aí ela perdeu a moeda à noite. E o que ela fez? Ela lançou mão daquilo que ela tinha, a lamparina, a luz.
O que significa lamparina? A luz. Jesus, ele disse uma coisa: eu sou a luz do mundo. E ele falou: eu sou luz, estando em vocês, vocês se tornam luz. E aí ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Diga: eu sou a luz do mundo, porque a luz do mundo está em mim, que é Jesus. Eu reflito essa luz. Então ela pega a lamparina. O que significa a lamparina? Luz. Luz clareia as trevas. As trevas não podem prevalecer contra a luz, por mais que elas sejam densas e por mais que elas sejam amedrontadoras. Quando a luz acende, as trevas têm que ir embora. E como é bom quando a gente está em densas trevas e de repente uma luz se acende, né? Você passa a ver tudo ao seu derredor. E isso é, naturalmente falando, né, como espiritualmente falando. Quantas vezes uma luz se acendeu no teu coração e você passou a enxergar e ver coisas que você não estava vendo? A maioria de nós estamos sentados aqui hoje, você teve coisas em um momento da sua vida que você não enxergava, que você não percebia, mas que aí, de repente, a luz se acendeu. A luz se acendeu e você passou a enxergar o valor da sua família, o valor do seu casamento, o valor dos seus filhos, o valor da sua saúde, o valor da sua vida espiritual com Deus. Quantos de nós nunca pensamos em uma vida com Deus? Ou quando pensávamos, tinha apenas uma visão religiosa, tradicional, de uma herança que veio do pai, do bisavô, do avô, passou para o pai, e você estava ali sem saber por que estava, mas estava. Mas quando a luz se acende, você começa a perceber a necessidade. E a Bíblia diz que essa mulher pega o quê? A luz, porque nas trevas você não encontra nada. Pode estar perto, mas você não acha. Às vezes nós estamos procurando uma saída. Qual é a saída? A saída está pertinho de você, mas enquanto tiver trevas, você não vai achar. A dracma podia estar ali pertinho, mas ela não ia achar. Derrube um parafuso no chão à noite e vai procurar para você ver. Meu Deus do céu, você não acha, pode estar ali, você não vai achar. Você vai confundir com outras coisas. Você vai pegar uma coisa pensando que é e não é. Mas quando tem luz, tudo se torna mais claro. A luz traz discernimento. A luz traz diferenciação. Você, quando tem luz, você consegue diferenciar do que é e o que não é. Sem luz, tudo passa a ser a mesma coisa para você. Você passa a ter atitudes, a viver, a falar, a pensar, a absorver coisas sem ter nenhum tipo de critério. A luz traz critério. Então eu não vou colocar isso dentro da minha casa, na minha família não vai ter isso, na minha vida não vai ter isso. Por quê? Porque eu estou tendo entendimento aberto. E uma das coisas que a Bíblia nos orienta é buscarmos luz no nosso entendimento, para compreendermos o que é e o que não é. Então a primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Primeira coisa que nós temos que fazer, acender a luz na nossa vida. Quando Deus começa a fazer a criação em Gênesis capítulo 1, a primeira obra que Deus faz é: haja luz. Ele não começou a trabalhar sem que tivesse luz. No princípio, a terra era sem forma. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja, porque havia um grande abismo de trevas sobre a terra, de trevas sobre a terra. E disse Deus: haja luz. Deus começou a trabalhar depois que houve luz. A mulher começou a procurar depois que houve luz. Depois que acendeu a lamparina. Segunda coisa que ela faz, ela varre a casa. Ela varre a casa. Ela acende a luz e vê a sujeira. Se nós não acendemos a luz, a gente não vai ver a sujeira. Pode, o cheiro está esquisito? Tá, ambiente sujo é pesado, não é? É pesado. O carro, se estiver sujo, é pesado. A casa, se estiver suja, é pesada. O local de trabalho, se estiver sujo, é pesado. Ele é um local, não é um local de leveza. Aí você limpa, você se sente bem, não é? Até quem não é muito de limpeza, limpou, irmão, se sente bem.
Você não foi criado para viver na sujeira. Não foi criado. Nós não temos espírito de porco, amém? Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Até quem está vivendo na sujeira não nasceu para viver ali. Não está certo, não está tudo ajustado na vida dele. Então, para ver a sujeira, precisa acender a luz. Viu a sujeira, ela pega a vassoura para varrer. Porque ninguém vai encontrar nada com um monte de sujeira. Quantas pessoas estão procurando se encontrar, mas não vai se encontrar, porque está perdido no monte de sujeira. Sujeira emocional, sujeira espiritual, sujeiras ideológicas, algumas vezes sujeiras mesmo que nós trazemos literalmente para dentro do nosso próprio corpo com aquilo que comemos, é ou não é? Né? Então, ela começa a varrer a casa. E como ela começa a varrer, ela começa a tirar o lixo que estava em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, já pensou interessante? Que algumas vezes você precisa perder alguma coisa atrás de um armário para tirar ele para limpar? Então, a perda nem sempre ela é negativa. Porque se a mulher não tivesse perdido a dracma, ela não teria empenho, ela não teria força e vontade para limpar a casa. Mas porque ela perdeu algo que lhe era importante, ela encontrou disposição para limpar o que estava sujo. Ela só limpou a casa porque perdeu a dracma. Muitas vezes a gente só vai limpar a casa depois que perder algo importante na nossa vida. Quantas pessoas nós não vou cuidar da minha saúde agora? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Porque eu perdi ela. É ou não é? Quantas vezes eu vou cuidar do meu casamento? Eu vou cuidar agora, por quê? Porque eu perdi. Vou cuidar agora, se eu tiver meus filhos agora, eu vou cuidar dele. Por quê? Porque você perdeu. A mulher encontrou motivação para limpar a casa depois que perdeu a dracma. Ela diz, vou colocar luz na casa, porque a casa estava em trevas. Ela disse, vou varrer a casa, porque depois que acendeu a luz, ela viu a bagunça que estava. E tem coisas que a gente perde na nossa vida porque a nossa vida está bagunçada. A gente não tem lugar para colocar as coisas, é ou não é? Tem pessoas que é organizadinha, aqui fica os condimentos, aqui fica as panelas, aqui fica os garfos, aqui fica isso, aqui fica aquilo. Mas tem gente que não tem essa organização. Aqui fica tudo, né? Meu irmão, tem até o produto de banheiro ali, né? Tem tudo, tá tudo no mesmo lugar. Olha, uma das coisas, essa mulher perdeu uma dracma no meio da sujeira. E foi a perda da dracma que fez ela despertar que precisava limpar a casa. E aí, quando ela pega a vassoura, ela começa a tirar o lixo que estava lá. E a dracma estava mergulhada naquele lixo. Uma coisa importante perdida no meio do lixo. Então, perdas muitas vezes nos levam a nos preocupar em limpar a nossa casa, a nossa vida. E aí, quando ela começa a varrer, a Bíblia diz que ela procura com empenho até encontrá-la. O que essa mulher colocou? Empenho. Pela sujeira que estava na casa e pela falta de iluminação na casa, mostra que ela era uma mulher sem empenho. Porque ela coloca empenho depois que perde. É assim, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Capa poucos que não vivem dessa maneira em alguma área da sua vida. É ou não é? Você começa a se esforçar depois que perdeu. Só depois que perdeu. E a perda, muitas vezes, é um ato de misericórdia de Deus para que você não perda outras coisas mais importantes. E aí a Bíblia diz que ela coloca empenho até encontrá-la. Então tem coisas na nossa vida, na sua vida, que você não vai encontrar até que você esteja disposto a procurar até que ache. Até que ache. Não há um limite dizendo, olha, eu vou procurar até amanhã de manhã. Eu vou dar uma data, vou dar uma semana, Deus, para que eu encontre. Mas se passou uma semana, eu não vou procurar mais. Não, até encontrá-la. Às vezes nós colocamos, tem coisas que nós temos que colocar data, porque metas precisam ter
data, certo? Precisa ter dia para você chegar. Né? Você não pode colocar uma meta que não tem dia, uma meta aberta. Né? Que dia? Até eu morrer? Não. Mas tem coisas que você não pode determinar para Deus o dia que vai acontecer. Você tem que buscar até que aconteça. Até que aconteça. E aí ela colocou diligência, ela colocou empenho, até que ela encontrasse aquela dracma que havia perdido. E ela perdeu aonde? Dentro da sua própria casa. Então, as coisas que mais preciosas nós perdemos, nós não perdemos fora, nós perdemos aonde? Dentro. Não é fora, as pessoas não nos roubam fora, elas nos roubam dentro. Deixa eu dizer uma coisa, se alguém roubar teu carro, por melhor que seja, você trabalha e compra outro. É ou não é? É uma perda. Terrível, a gente vê no Brasil, você fica revoltado, né? Alguém está lá passando com a sua moto, aí desce uns vagabundos, vai lá e pá, aponta um revólver, trata a pessoa como terrível, ameaça, pega a moto e vai embora, e a pessoa fica ali. Trabalhei, meu Deus, estou pagando. Na maioria das vezes ele nem pagou, está pagando e vai ter que continuar pagando. Aquilo dá uma revolta, não é? Eu nunca fui assaltado, né? Talvez pelo pouco tempo de vida que eu tive no Brasil, né? 18 anos, né? Mas deve ser horrível ser assaltado. Ser roubado é horrível, não é? Eu sei que tem gente que talvez nunca teve uma carteira como eu, assaltada. Alguém chegou, não, tive sim, agora estou lembrando, roubaram uma bicicleta minha. Oh, meu Deus, tinha esquecido. Tinha acabado de comprar exatamente isso, tinha pago uma prestação só. Eram 10 prestações naquela época, para você comprar uma bicicleta era 10 prestações, né? E era da época que estava lançando aquelas Caloi, isso mesmo, só que a minha não era Caloi, era uma imitação de Caloi. E aí roubaram a minha bicicleta. E nós vimos o ladrão descendo na rua, indo com a bicicleta, mas aí não dava conta, andar de a pé, correr atrás da bicicleta não dava, certo? Mas é revoltante quando você perde. Agora, quando nós já não fomos assaltados em outras áreas da nossa vida, emocional, moral, espiritual, de abusos, fomos roubados e perdemos alguma coisa. O que você perde fora, você recupera. Muitos milionários falam assim, se você deixar de ser um milionário e um bilionário hoje, eu só perdi dinheiro, porque a riqueza está dentro de mim. E daqui 1 ano, 10 anos, eu estou com a mesma riqueza de novo. Você não perde. Você não perde a capacidade de criar riquezas. É verdade ou não é? Você não perde porque você não perdeu porque está dentro de você, mas quando você é assaltado de dentro para fora, a recuperação é pior. E essa mulher perdeu dentro da sua casa. Por isso o empenho dela, eu preciso achar essa dracma. Não se trata de dinheiro. Não se trata porque haviam 9 moedas ainda. 9, né? E ela perdia 1. Por que tanto empenho em achar? Porque ela perdeu algo dentro da sua casa. Eu tenho que achar. Eu não posso deixar isso. Então aquilo que a gente perde dentro, nós precisamos empenho para achá-lo. E aí, a Bíblia diz que quando ela encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Olha, ela faz uma reunião, primeiro com as suas amigas, né? Depois com as suas vizinhas. Ela vai celebrar a conquista. Ela vai celebrar aquilo que ela havia encontrado. Aqui fala sobre um princípio de compartilhar das vitórias que você tem em Deus na sua vida. Amém? Ela podia ter ficado quieta. Perdi, achei, vou ficar quieta, né? Não vou contar para ninguém. Poxa, minha casa estava suja, estava bagunçada, né? Poxa, olha como é que estava a minha casa. Eu perdi, achei, tudo bem, resolveu. Não, ela perdeu, achou e compartilhou com as suas amigas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua superação é uma grande motivação de fé para as pessoas que estão perto de você.
Não tenha vergonha de falar do passado que você superou, das sujeiras que você teve que remover da sua vida, dos confrontos e conflitos que você passou. Não tenha vergonha de compartilhar com os seus amigos coisas que você passou, mas que você venceu, que você encontrou, porque muitos deles podem ter perdido e estão com vergonha de procurar. E ela faz uma festa, reúne, chama suas amigas. Abençoe seus amigos. Muitas vezes a gente só quer abençoar as pessoas mostrando as nossas conquistas, né, em si, né? Mas a gente não quer falar do processo da nossa vida. A gente não quer compartilhar o processo. As pessoas estão mais interessadas no processo, irmão. Não adianta eu chegar na frente de um cara, ele é bilionário, ele é isso, ele é aquilo. Sabe o que eu vou? Quem está querendo crescer vai querer saber? Como você chegou aí. Não é você estar aí. Porque estar aí muitas vezes é desmotivação para as pessoas. As pessoas dizem, nunca vou ser igual a fulano. Porque a gente acha que quem venceu na vida nunca teve problema. Você vê um casal, às vezes ali andando de mão dada, comendo no restaurante, com a família toda reunida, você fala, nossa, que família maravilhosa, eu nunca vou ter uma família dessa porque eu vim de uma família desestruturada, porque meu casamento é isso, porque meus filhos estão rebeldes. Você acha que aquilo ali é o ponto inicial e final. Teve um processo, mas quando a mulher, ela chamou as amigas, ela compartilhou do processo, ela diz, venham celebrar comigo, ela abençoa as suas amigas. Porque aqui está escrito que a casa estava suja e que a casa estava em trevas. Está escrito, irmão, nós estamos lendo milhares de anos depois sobre esta mulher. A casa dela estava em trevas, precisou acender luz. A casa dela estava suja, precisou varrer a casa. E ela compartilhou com as amigas. Então as pessoas estão interessadas no processo que Deus está realizando na tua vida, não apenas na reta final. Porque falarmos apenas do que a gente conquistou sem falar do processo, nós estamos contando a história pela metade. E isso não abençoa as pessoas, amém? A maioria das pessoas muitas vezes não quer vir na igreja porque ela acha que na igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Eu já compartilhei, às vezes, com pessoas na fábrica, não, rapaz, eu sou muito perdido, mano, não posso ir pra igreja, não. Né? Foi, cara, mas lá é o lugar. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. É isso que é ali que é o teu lugar, meu irmão. Por quê? Porque as pessoas sempre estão ouvindo as pessoas da rota da santidade. Como se nunca tivesse errado na vida, né? Como se nunca tivesse feito nada errado. Como se a casa nunca tivesse em trevas e como nunca tivesse sujeira naquela casa. Eu achei porque eu sou muito boa. Eu achei porque eu sei procurar as coisas. Eu achei porque eu sou fulano. Não! As amigas foram abençoadas porque ouviram não apenas da conquista, mas porque entenderam o processo que aquela mulher teve que passar para encontrar a dracma. Então, o processo abençoa a vida das pessoas, amém? Você está vivendo cura e libertação, você está no processo. Não se envergonhe do processo. Não se envergonhe, porque quem está no processo quer se comparar com quem já chegou. Eu tenho tanta coisa para mudar ainda. Eu tenho tanta coisa para aprender ainda. Comparando com fulano, quem sou eu? Quem sou eu? Você está no processo. Não faça por causa desse momento que você está vivendo. Você está no processo e vai chegar lá. Amém? Quantos creem? Diga, eu vou chegar lá. Diga, Deus é comigo. Chamou as vizinhas, né? Ela compartilhou até com as vizinhas. Quem são as vizinhas? São aquelas, talvez, que ela não tinha tanto relacionamento. Deixa eu dar uma coisa para você. A vida de quem serve a Deus não é, muitas vezes, ela é um livro aberto. A gente tem aqui, eu só falo para pessoas perto de mim. Os outros não precisam saber da minha vida, não. Estou nem aí. Entendeu? Trabalho na fábrica, eu tenho 2 pessoas que eu converso. 2. Uma da direita e outra da esquerda aqui. Só as 2. O resto eu não abro para nada. Ei, compartilhe com as vizinhas. Ela nem sabia o nome das vizinhas, talvez, entendeu? Quantas vizinhas tem? Depende da visão que você tem, porque a vizinha pode ser Ramamatos inteiro, entendeu? Meus vizinhos, todos são meus vizinhos, entendeu? Pode ser o Japão inteiro, são meus vizinhos. São pessoas que eu não tenho acesso de intimidade, mas que eu posso abençoar. Quantas pessoas passam no lugar onde você trabalha? É verdade ou não é? Quantas pessoas
que a gente não tem uma afinidade de intimidade. Mas porque a gente não tem afinidade de intimidade, a gente não pode compartilhar do que Deus está fazendo na nossa vida? Podemos. Podemos. Ah, mas eu não conheço, eu não gosto de falar da minha vida para as pessoas. Pois então você precisa mudar a sua mentalidade. Ah, eu não gosto de compartilhar nada. Irmão, para de ser uma coisa fechada. Quem é fechado morre, irmão. É ou não é? Morre. Não estou dizendo que você saber abrir a sua intimidade de coisas íntimas, não. Estou falando de compartilhar do que Deus tem feito na sua vida. É diferente quando você fala da intimidade do seu casamento, quando você é intimidade dos seus relacionamentos. Não, estou falando de você compartilhar do que Deus tem feito na sua vida. Entendeu? Abençoa as amigas, abençoa as vizinhas, entendeu? Mas fulano nem me conhece, eu nem conheço fulano, eu já falei de Jesus, já compartilhei do meu testemunho com pessoa que eu vi uma vez, foi a primeira vez que eu vi. Eu nem sabia o nome, mas fiquei sabendo. Como é que é o seu nome? É Adriano? Adriano, prazer, Adriano. César. É? Já me tornei seu íntimo já, entendendo? Já quebrou a barreira já? Já sei o seu nome. Você já sabe meu nome. Ah, mas o que ele pode fazer? Ninguém pode tocar em você, meu irmão. E ela foi e compartilhou com as vizinhas. Amém? Isso glorifica a Deus. Isso exalta a Deus, amém? Exalta a Deus. E afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha para você ver, aí termina falando sobre um pecador que se arrepende. Foi a alegria que teve no coração daquela mulher que contagiou as amigas e que influenciou as vizinhas. Deus está dizendo, a mesma alegria há nos céus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Agora eu me digo, como as pessoas vão se arrepender se a única coisa que a gente fala para elas são de coisas vitoriosas? A gente não vai levá-las a arrependimento, a gente vai destruir elas, irmão. Destruir. Porque se eu sento com um cara que está na lama e eu só falo de coisa boa minha, irmão, ele vai sentir um podre. Mas não para arrependimento. Dizendo, nunca vou ser igual a você, cara. Nunca vou ser. Eu já errei tanto. Você nunca errou. Você nunca pecou. Você nunca. Como que as pessoas se arrependem? Por ouvir o Evangelho. E por ouvir uma testemunha do Evangelho. O que é uma testemunha do Evangelho? O testemunho do Evangelho é alguém que teve o Evangelho aplicado na sua vida e a sua vida foi transformada. Ela é uma testemunha. Mas para as pessoas saberem que você é uma testemunha, você precisa contar da tua vida. As pessoas precisam, mais uma vez, saber que a tua casa teve que ser varrida para tirar o lixo. As pessoas precisam saber que a tua casa estava em trevas. Porque senão elas não terão esperança de mudança. Esperança de mudança. É a tal da reputação que nós tanto zelamos que atrapalha as pessoas. É ou não é? Atrapalha as pessoas. Não tem que zelar pela minha reputação. Que boa nova você tem para transmitir como você está preocupado com a sua reputação. A boa nova é, olha, eu estava perdido assim, meu filho. Eu estava nas drogas, eu estava na prostituição, eu estava nos vícios, eu estava nisso, meu casamento estava destruído, minha vida estava destruída, eu estava desistido. Deus entrou na minha vida, o Senhor trouxe uma luz de esperança e Ele me alcançou. O cara fala, fez com você? Pode fazer comigo também. Pode fazer comigo também. Cara, aconteceu isso com você? Pode acontecer comigo. Esse é o testemunho do Evangelho. Transformação. É isso mesmo. Muita gente diz assim, rapaz, igreja de crente está cheia de ex. Mas é verdade, porque se não for, qual é o poder de transformação que existe? Se eu saio para rebanhar só gente boa, meu irmão, eu não estou fazendo o que Jesus fez. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Quando os religiosos, olha, com você, rapaz, só tem prostituta. Só tem bêbado que está te seguindo. Só cara ruim. E Jesus olhou para ele e falou assim, os sãos não precisam de médico, mas os doentes,
Sim. O Filho do Homem não veio chamar justos ao arrependimento, mas pecadores ao arrependimento. Jesus era companheiro, sim, de prostitutas e republicanos, e publicanos, né? Que eram os cobradores de impostos, os homens que extorquiam a sociedade naquela época e que eram jogados para fora pelos religiosos. E Jesus andava com essas pessoas. E essas pessoas, ao ser transformadas, tinham testemunho do poder do Evangelho. E o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Quando você e eu nos arrependemos, o céu se alegra. Irmão, Deus não veio para matar o homem. João 3,16 diz, versículo 17, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Qual foi a missão de Jesus? Salvar o mundo perdido e não condená-lo. A gente tem que saber lidar com alguns assuntos da nossa atualidade para a gente não errar. Nós não somos a favor de ideologia de gênero, nós não somos a favor da erotização das nossas crianças, nós não somos a favor da prática da homossexualidade, porém nós não podemos discriminar o homossexual. E se entrar um pela porta ali, um homem vestido de mulher, cheio de batom, o que você vai fazer? Vai tratar ele como um filho de Deus. Você consegue fazer isso? Consegue conversar com ele? Consegue sentar e trocar umas ideias com ele e falar, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que é o teu nome? Às vezes ela vai dar até o nome dela, o nome dele que é dela que é dele, é uma mistura, né? E você vai respeitar, mas você vai entender que aquela pessoa é importante para Deus. Como que nós vamos lidar com as pessoas? Nós temos que aprender a separar o pecado do pecador, sabia? A palha do trigo. Senão Jesus não teria conversado com Maria Madalena. Senão Jesus não teria ido para a casa de um publicano, Zaqueu, que era odiado pela sociedade judaica. Porque ele era um judeu que havia se aliado a Roma e era um cobrador de imposto. E extorquia a sua própria nação, irmão. E Jesus foi jantar na casa dele. Isso era muito ruim para Jesus do ponto de vista social. Do ponto de vista social, Jesus estava sepultando seu ministério. Porque ele era um judeu e estava indo na casa de um cobrador de imposto. E aí, quando ele chega lá, ele trata aquele homem com dignidade. E aquele homem se arrepende dos seus pecados e se converte. Ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E quero pegar toda a fortuna que eu tenho, eu quero vender metade. E vou ser um filântropo. Eu vou dar metade dos meus bens àqueles que precisam. Olha para você ver, porque Jesus tratou aquele homem com dignidade. Foi na casa dele, ele se arrependeu, ele se converteu. Porque as pessoas não precisam de ser condenadas, elas já estão condenadas pelo que estão fazendo. Você não precisa acrescentar, dobrar a sentença sobre elas. É por isso que nem Jesus veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós precisamos aprender a separar essas duas coisas na nossa vida, amém? Alguém não está bem, irmão, ele já está colhendo a consequência por não estar bem. Ele não precisa de você lançar mais uma sentença sobre ele, amém? Então é isso, às vezes vai entrar pessoas aqui que não são muito parecidas com você, em alguma coisa. E você vai dizer, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Irmão, não diminui o valor dessa pessoa diante de Deus. Porque Deus amou o mundo perdido. Todo nível de perdição. Deus amou o mundo perdido. E deu seu único filho. Então, quando nós perdemos dracmas e quando nós achamos elas? E o que nós vamos fazer quando achamos? Amém? Nós vamos celebrar. Mas não vamos ficar sozinhos.
nós vamos compartilhar daquilo que havia perdido e nós encontramos. Porque é isso que alegra o coração de Deus, amém? Quanto aqui talvez perderam alguma coisa dentro de você e você precisa procurar, mas você não vai encontrar sozinho. Você precisa de luz, a luz do Evangelho, a palavra de Deus. Você precisa de varrer a casa. O Espírito Santo vai te ajudar a varrer a casa. Amém? Ele vai ajudar você a varrer a casa. Ele vai te auxiliar, porque é Ele que convence o homem do pecado, amém? É Ele que mostra as sujeiras que nós temos. É Ele que mostra as atitudes, a maneira como nós estamos agindo que não é legal. É Ele que mostra isso. Mas mediante a luz da pregação do Evangelho, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia.